Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo aí, aquela velha história, não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta no vídeo de hoje é o seguinte, vou falar sobre o que? Sobre álcool. Eu sou especialista no assunto, sou autoridade no assunto para falar sobre álcool ou sobre qualquer outra parada relacionada a ser humano? Não, de forma nenhuma. Sou apenas um idiota que gosta de expor sua opinião de bosta. Apenas isso, baixe suas expectativas. O assunto pode ser considerado como um assunto sério por algumas pessoas e pode ser considerado como um assunto de boas para outras pessoas e tal. E assim, eu só digo a qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Desde que você acha que isso aqui vai ser sério, não vai, de forma nenhuma. Então assim, já baixa a expectativa, inclusive quanto a importância ou quanto a futilidade, desse vídeo, deixa a expectativa bem alta, que eu vou tentar ser o mais fútil possível. Mas, não, nem tentar, já é meu natural ser assim. Mas enfim, eu quero falar sobre algo que, tipo, várias pessoas, não, filosofando sobre a parada, várias pessoas consomem álcool em nossa sociedade desde que a sociedade foi inventada, praticamente desde que aprendemos a fazer o álcool, né? Inclusive, se você for pegar a história da humanidade como modo geral, na parte que chega na história americana, né, norte-americana no caso, ou seja, os Estados Unidos da América, United States of America, né, os Estados Unidos da América, a USA, o EUA, enfim, cada um, os americaneiros, os inglesinhos e tal, apesar que inglês já é da Inglaterra, não tem nada a ver com americanos, Estados Unidos e tal, mas enfim, apesar que inglês é o nome da língua que os americanos falam, né, aliás, nós somos americanos também, né, estamos no Brasil, só que nós somos sul-americanos, né, e Estados Unidos da América do Sul que nós somos. Então, assim, já vou falar bonito igual eles, né? Eles podem falar que são Estados Unidos do Norte, da América do Norte, e nós podemos falar que somos os Estados Unidos da América do Sul. Ué, qual que é o problema? Nós somos vários estados que são unidos formando uma nação. Só que a nossa nação, a gente deu o nome de Brasil, eles chamam a deles de América mesmo. Como se só existisse América lá, né? Como se só os Estados Unidos fosse a América. Mas aí já foi do assunto que eu ia falar. Viajei, como eu falei, futilidade, inutilidade e tal, enfim. É, as pessoas consomem álcool, né? Cada pessoa consome álcool por X razões diferentes, por vários X razões diferentes, né? E ao longo da vida, ela, por vários motivos diferentes, ela consome álcool ao longo da vida dela. Isso assim é o que é a sociedade normal, desde que criamos álcool, como eu estava falando. Se a gente analisar a história, né, da humanidade, a história dos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos se tornarem um país, antes dos Estados Unidos se tornar de fato um país democrático, o país chamado Estados Unidos, tal, quando ainda era antes da Guerra Civil Americana, tipo, sei lá, 1800 poucos, 1700, sei lá, uma época antigona. Ou seja, antes de existir a civilização moderna, né, como existe hoje em dia, a galera nem consumia álcool, já existia álcool. Inclusive a tal lei seca americana tem nada a ver com a lei seca igual acontece aqui no Brasil, que não pode beber um dia antes da eleição, porque votar bêbado aparentemente não é uma boa ideia. E os políticos têm medo das pessoas ficarem de ressaca e não irem votar. Enfim, né, e aliás, a lei seca aqui também tem a questão de não poder dirigir depois de consumir, né? Bebida alcoólica, obviamente. Conduzir uma máquina, né? Pesada, uma máquina que, no caso um carro, uma moto, que seja, um ônibus, caminhão, enfim, tem uma bicicleta tem potencial de atropelar uma pessoa e matar. Então, né, imagina uma moto, um carro, um veículo automotor sendo operado por uma pessoa sem coordenação motora, sem noção de senso de distância, de espaço, tempo, porque ela está com a sua mente bagunçada pelo efeito do álcool. Então ela não consegue calcular, ter essa percepção espaço-temporal aguçada, funcionando de maneira correta, estando bêbada
sendo que é a coisa que ela mais precisa para a hora que ela está dirigindo, né? Para hora que ela está pilotando uma máquina dessas pesadas, usando uma parada que pode matar tanto ela quanto outra pessoa, né? Então, assim, é uma questão lógica, né? Mas aqui no Brasil a lei só tem que existir a lei para que as pessoas não façam isso. Porque se não existir a lei, as pessoas vão fazer isso, vão ficar dirigindo bêbada pra cima e pra baixo e foda-se, tá cara, tá ligado? E o que vai acontecer? Lá nos Estados Unidos a lei seca foi o quê? Foram justamente que antes de existir, né? Como eu estava falando, o país democrático, os fazendeiros, as pessoas que moravam nas cidades pequenas, etc e tal, fabricavam álcool. Eles fabricavam os alambiques e tal. Então o que rolava? Eles ganhavam o dinheiro deles, eles plantavam o álcool, eles colhiam lá o negócio, punham no alambique, punham para processar, para fazer igual existe hoje em dia cervejas artesanais que estão bombando aí, né? Onde você faz a sua própria cerveja. Aí eles faziam lá o álcool deles lá naquela época, nem existia eletricidade ainda, e eles já sabiam fazer cerveja, fazer uma cachaça, uma vodka, umas paradas desse jeito. Tipo, desde essa época, desde que a humanidade começou, a ter civilização, já começou a relação do ser humano com o álcool. Então, assim, a partir daí, nossa, eu dei uma volta muito grande, né? Mas enfim, a partir daí começou o ser humano a consumir álcool e surgiram vários e vários tipos de álcool e tal. E eu tava, só para finalizar, eu tava falando, para não deixar a história pela metade, né? A lei seca americana foi justamente quando o governo começou a existir e o governo começou a proibir o fazendeiro de comercializar o próprio álcool, de fazer o próprio álcool. Que a partir daquele momento só empresas poderiam criar o álcool, só poderia ser vendido o álcool nos salões, nos bares, que era o tipo de bar que existia naquela época, né? Quando começou a origem do governo. E a tal da guerra civil foi, entre outras coisas, né, entre outros interesses de demarcar fronteiras e tal, foi que uma boa parte da população que vivia lá era a favor do porte de arma, de você ter o direito de você ter uma arma para defender, para se proteger, para o que fosse, porque você quer ter e pronto. Simplesmente é um objeto que existe e você quer ter esse objeto. Você tem o dinheiro que você conseguiu com seu trabalho honesto, você tem os créditos, os méritos por ter feito as coisas que fez no trabalho, trabalhando direito, não fazendo nada de errado com outra pessoa, não prejudicando nenhuma outra pessoa e tal, enfim. E você tem o seu direito, a sua liberdade. Então, se você. Liberdade, não é liberdade, vírgula, desde que tal. Liberdade é liberdade. Ou existe ou não existe. Então, tipo, não é porque você tem um objeto que você não necessariamente usar. Muitas pessoas compram objetos para deixarem como decoração na sua casa, como troféus. Não troféus de competição que eu digo, mas algumas pessoas compram vários tipos de troféus para deixar decorado em casa, para deixar para ter em casa, tal. Independente do motivo, cada um tem seu motivo para fazer as coisas que faz, para querer as coisas que quer, para gostar das coisas que gosta, do mesmo jeito que para não gostar, para não querer, etc e tal. Ninguém vai obrigar você a querer mudar a sua opinião, o seu gosto, seus motivos, cara. Você é você, cada um. Então, tipo, o que rola? Uma galera lá era a favor de poder ter esse direito, dessa liberdade de ter o porte de arma, e uma galera era contra. Essa mesma galera que era a favor queria também outras liberdades, outra coisa. E uma outra galera queria contra. Então eles começaram a fazer a guerra civil até chegarem no acordo, criarem a tal Constituição Americana e tal, assim que acabou a guerra civil. Mais ou menos, bem assim, bem resumido que eu falei também. Dando uma professor de história também, como se eu fosse autoridade no assunto, já disse que não. Disse, lembrando no começo do vídeo, baixas expectativas. Deixa expectativas baixas, não quer dizer que eu estou querendo impor, falar que foi assim que aconteceu, exatamente assim, que essa que é a verdade, etc e tal. Como diz no começo do vídeo, opinião de bosta, só é bom relembrar isso. Mas, enfim, eu ia falar sobre o álcool, né? Acabei entrando nessa. Lembrei dessas questões aí relacionadas ao álcool e o álcool à humanidade, etc e tal. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui porque está muito grande, eu faço um outro falando o que eu ia falar e ele fica bem não falando.
Então, paz para todos, fui.